O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentados por um instante, meus irmãos e irmãs, vamos num primeiro instante, silenciando o nosso coração, pensar-nos diante do Senhor e sentirmos Ele dizendo a nós no que nós somos ou seríamos bem-aventurados. Bem-aventurados quando fazemos a sua vontade, mas também bem-aventurados quando ainda nos esforçamos por fazê-la. Por isso convido a pensar no que o Senhor lhe diria: és um bem-aventurado. Por alguns instantes pensemos e meditemos no coração o que o Senhor diria: és bendito por causa disso, por causa daquilo. Sentirmos-nos chamados benditos, bem-aventurados, é nos colocarmos no caminho de santidade e reconhecer que também nós, alguns passos já demos, nesse desejo e neste querer fazer este plano de Deus acontecer em nós. E Deus quer-nos todos benditos. Na história da igreja, antes de alguém ser
santificado passa pelo caminho da beatificação. Muitos são considerados bem-aventurados. São passos para nos aproximarmos desse caminho que é oferecido e que no coração de Deus está o desejo de que todos nós alcancemos o caminho da santidade. E se hoje celebramos os inúmeros santos, os inúmeros exemplos de vida e intercessores que nós temos junto a Deus, também somos convidados a, olhando esses exemplos, nos colocar ainda mais decididamente em marcha para esta santificação. Reconhecer, meus irmãos e minhas irmãs, que a proposta da santidade é para todos nós. E feliz foi ou foram os padres conciliares quando, no Concílio Vaticano II, 1962 a 65, um documento intitulado Lumen Gentium, Luz das Gentes, Luz das Nações, escreveram um capítulo todo específico sobre a santidade e mostraram à Igreja que estava muito preocupada com alguns poucos exemplos de santidade e que ela é proposta para todos nós. Nesse documento, a Igreja reconheceu que a santidade não era apenas para alguns religiosos, religiosas, padres, bispos, papas, mas que a santidade era um propósito, era uma proposta que podia ser alcançado e deveria ser vivido por todos nós. E por apresentar este plano, a salvação, a santidade, não para alguns, mas para todos, é que muitos religiosos, religiosas, padres, sentiram-se pequenos e inúteis na igreja que serviam, porque sentiam-se equiparados uns aos outros, e eram realmente pequenos quando assim olhavam, quando assim compreendiam-se maiores do que os outros. Porque a santidade não é algo que nós devemos escolher, não é algo a qual nós devemos responder como a vocação ao sacerdócio, a vida consagrada, a vida matrimonial. A santidade é algo para o qual todos nós tendemos desde o nosso nascimento, desde o momento em que somos assinalados e contados entre os filhos e filhas de Deus. Por isso não é algo que nós devemos escolher ou não, é algo que nós devemos viver, e viver todos os dias. O livro do Apocalipse hoje nos mostra o número dos escolhidos, dos contados entre os filhos e filhas de Deus, e diz-nos o autor, era um número de 144 mil, significando a totalidade dos filhos e filhas de Deus espalhados em todas as tribos de Israel. Por isso, no dia em que escolhidos e assinalados fomos, meus irmãos e minhas irmãs, convocados para a santidade, fomos todos nós. O Senhor nos assinalou, nos marcou na fronte, escolheu-nos para si, e escolhidos para Ele, devemos viver como Ele, sermos santos como nosso Pai é santo. A santidade não é escolha, a santidade é a convocação do próprio Deus. O número dos escolhidos não pode ser reduzido como muitos tendem a fazer. A salvação, a escolha que o Senhor fez por nós, quando por nós morreu na cruz, era para resgatar todos os seus filhos e filhas, todos os assinalados e escolhidos para serem do Senhor. Por isso, nesse dia, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos confirmar em nós, em nosso coração, a certeza:
o Senhor me chamou e me escolheu para a santidade. Precisamos reconhecer que também nem sempre somos os mais santos no nosso dia a dia. Tentamos, mas nem sempre conseguimos, e aí nos lembramos de Paulo que dizia: faço o mal que não quero e às vezes não consigo fazer o bem que gostaria de fazer. A santidade é um caminho, e toda a história de santo que conhecemos, a conhecemos através de um passo a passo progressivo para a santificação. Conhecemos exemplos de santos que levaram e gastaram a vida toda até conseguirem a Deus converter seu coração. Todos nós temos um santo de devoção. A história deste deve nos ajudar a percebermos que também eles tiveram seus limites, que também eles enfrentaram dia a dia barreiras para serem contados entre os escolhidos, entre os eleitos, entre os santificados no Senhor. Por isso, nesse dia em que nós celebramos o dia de todos os santos, lembremos-nos mais uma vez de olhar para a história de vida destes. Todos nós temos um santo de devoção e às vezes conhecemos tão pouco da sua história, geralmente algum fato mais marcante. Por isso convido-vos nesse dia a nos desafiarmos e conhecermos mais sobre esse nosso santo, sobre os santos da igreja, para percebermos, foram pessoas como nós. Há alguns dias celebrávamos Frei Galvão, um santo de há menos de 200 anos esteve entre nós, um santo que com sua simplicidade de vida viveu esse grande objetivo, esta grande escolha, esta grande missão que o Senhor nos dá. Por isso que nesse dia em que celebramos todos os santos, nós possamos buscar conhecer, buscar entender o que fizeram, como viveram, para também nós vivermos. O Evangelho é um programa de vida que nos mostra o que nós podemos e devemos fazer para sermos contados entre os bem-aventurados, entre aqueles que benditamente fazem a vontade do Pai. Poderíamos falar de cada uma delas, mas nesse dia tenho-me apenas a uma que considero o nosso mundo, os nossos dias atuais, exige mais e mais, que é: bem-aventurados os mansos de coração. E quando Jesus diz bem-aventurados os mansos de coração, não está dizendo aqueles que não sabem defender-se, aqueles que são como cordeiros, que sofrem, mas não devolvem, não recorrem a recursos para defender-se. Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que não erguem a mão, aqueles que não erguem a voz, aqueles que pacientes são diante dos desafios. E no mundo onde vivemos, a paciência é um dos grandes dons a exercitarmos todos, porque lá no nosso grupo, lá na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares, somos desafiados a vivermos esta bem-aventurança. E em todos os lugares temos alguém que nos testa, alguém que nos prova essa mansidão do coração. Peçamos nesse dia, nesse mundo desejoso de paz, que nós sejamos os primeiros promotores, acolhendo aqueles que com violência se colocam, que com a força buscam resolver
as coisas do dia a dia. Que o Senhor nos fortaleça nesse caminho de santificação. Que o Senhor nos confirme entre os eleitos, entre os escolhidos seus, assinalados para vivermos como Ele, sendo santos como Deus é santo. Por isso convido-vos a colocarem-se em pé, e nós vamos assinalar a fronte desse que está ao nosso lado, lembrando-o, ele é alguém escolhido por Deus para a santificação. Assinalando com a cruz na fronte desse outro, nós vamos dizer: você é escolhido por Deus, viva a santidade. Venha o vosso reino, ó Pai, eu clamo, Abba, Pai. Venha o vosso reino, ó Pai, de amor.